Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Olha só, ontem os Estados Unidos anunciaram a tarifa adicional de 25% a diversos produtos brasileiros. Em 22 de julho, a medida entra em vigor. O presidente Lula não fez uma declaração oficial, mas pelas redes sociais afirmou que continuará a defender o PIX e a soberania do Brasil e também avalia medidas de reciprocidade. Na decisão dos Estados Unidos, ficaram de fora do tarifaço produtos como etanol, carne bovina e café. Em resposta, o Brasil avalia a possibilidade de medidas de reciprocidade. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos já avisou que, se houver alguma retaliação por parte do governo brasileiro, poderá haver um endurecimento ainda maior das medidas comerciais. E, além disso, uma segunda investigação conduzida pelo órgão norte-americano pode levar à aplicação de uma tarifa adicional de 12,5% sobre determinados produtos brasileiros, elevando ainda mais a pressão sobre as exportações do país. E segundo o representante do comércio americano, a resposta brasileira impactará nas decisões dos próximos passos. Segundo o órgão, caso o Brasil reduza restrições consideradas prejudiciais ao comércio com os Estados Unidos, as tarifas atuais poderão ser reavaliadas. Por outro lado, se o país escolher seguir com a lei da reciprocidade econômica ou ampliar barreiras ao comércio americano, Washington indica que as medidas atuais possam ser insuficientes, abrindo espaço para novas tarifas. O presidente Lula não fez um pronunciamento oficial, mas nas redes sociais voltou a defender o PIX. O sistema de pagamento do Banco Central do Brasil aparece entre os pontos citados na investigação comercial americana, que resultou nas tarifas. O presidente escreveu: "Nossa soberania não se negocia. Ninguém vai mudar o nosso PIX." A estratégia do Planalto é transformar o PIX em símbolo da resposta brasileira ao tarifaço. Enquanto o presidente se manifestava pelas redes sociais, a declaração oficial ficou para o vice-presidente Geraldo Alckmin e o chanceler Mauro Vieira. O vice disse que temos uma lei da reciprocidade aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la. Para defender o PIX, o presidente do Banco Central afirmou que os argumentos dos Estados Unidos não são reais, já que o mercado de cartões cresceu 150% desde a criação do PIX, desmentindo que ele tenha prejudicado empresas americanas. E essa nova sobretaxa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros deve atingir uma parte expressiva das exportações do Rio Grande do Sul. O levantamento aponta que o impacto proporcional sobre a economia gaúcha pode ser bem maior do que a média nacional. Guilherme Souza tem os detalhes. O Rio Grande do Sul está entre os estados que mais devem sentir os efeitos da nova sobretaxa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Um levantamento da Federação da Agricultura Gaúcha, a Farsul, mostra que, considerando todos os setores da economia, quase 80% das exportações gaúchas para os Estados Unidos devem ser atingidas pela nova sobretaxa de 25% a partir do dia 22 de julho. No agronegócio, o impacto também deve ser expressivo. Mais de 70% das vendas do setor para os Estados Unidos, o equivalente a 541 milhões de dólares exportados no ano passado, podem ser atingidas pela medida. Entre os produtos mais expostos estão o fumo, a madeira serrada de pinos, os calçados de couro e o sebo bovino. E a preocupação do setor produtivo vai além dos custos. É que os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações gaúchas. E muitos desses produtos são fabricados para atender às exigências específicas dos compradores americanos. Isso dificulta o redirecionamento da produção para outros mercados. Por isso, entidades do setor produtivo defendem que o governo brasileiro intensifique as negociações com as autoridades norte-americanas para tentar reduzir os impactos da medida e evitar reflexos sobre empregos e renda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o senador Flávio Bolsonaro
preste depoimento à Polícia Federal por conta do inquérito que investiga a suposta prática do crime de calúnia contra o presidente Lula. O caso iniciou quando o senador Flávio Bolsonaro fez uma publicação em sua rede social X, em 3 de janeiro de 2026, associando o presidente Lula ao presidente da época da Venezuela, Nicolás Maduro, e ao tráfico de drogas. A Procuradoria-Geral da República tinha se manifestado, querendo que o senador procurasse a Polícia Federal e fosse escutado sobre o caso. O depoimento foi marcado para o dia 28 de julho, às 2 horas da tarde. Na ocasião que gerou o inquérito, Flávio Bolsonaro postou uma imagem do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por forças dos Estados Unidos, ao lado de uma notícia sobre uma reunião de emergência do governo brasileiro, escrito que Lula seria delatado e seria acusado de tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e outras acusações. Na decisão, Moraes afirmou que a postagem não deixa dúvidas que Flávio Bolsonaro acusa Lula de cometer esses crimes. Em relatório final encaminhado ao STF em 26 de junho de 2026, a Polícia Federal concluiu que houve o cometimento do crime de calúnia por associar Lula a crimes. Ainda destacaram que a associação da imagem de Maduro e a afirmação que Lula seria delatado deixa claro a intenção da postagem. A tecnologia está transformando a rotina no campo. Hoje, ferramentas de inteligência artificial já ajudam produtores rurais a monitorar a lavoura, identificar doenças e tomar decisões com mais precisão. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, um produtor conseguiu evitar prejuízo depois que a inteligência artificial mostrou que um diagnóstico inicial na soja estava errado. A inteligência artificial, que até pouco tempo parecia algo distante da realidade do campo, já faz parte da rotina de produtores rurais. Com auxílio de aplicativos, imagens e cruzamentos de dados, a tecnologia ajuda a identificar problemas na lavoura, orientar o manejo e até evitar decisões erradas que podem custar caro ao produtor. Na propriedade do Alessandro Antonioli, na região do Panambi, distrito de Dourados, a inovação já é usada no acompanhamento da produção e foi justamente durante uma análise da lavoura de soja que a ferramenta mostrou na prática o tamanho da diferença que a tecnologia pode fazer. Teve a visita de um agrônomo e o agrônomo fez uma avaliação numa plantação de soja que eu tinha aqui e ele, avaliando a folha, ele chegou à conclusão que poderia ser uma doença de ferrugem asiática. E aí, em cima disso, a gente foi buscar mais informações e utilizou a IA. Então a gente fez uma imagem com o próprio celular da foto da folha e aí perguntou e ela foi interagindo com a gente. Foi, faz tal passo, vê tal situação, foi indo até que a gente conseguiu ver que não era a ferrugem asiática, era uma outra doença, era a mancha parda. E aí a gente pôde ver que ela é muito útil. No agro, um diagnóstico equivocado pode significar gasto desnecessário com defensivos, perda de produtividade e até comprometimento de parte da safra. Por isso, o uso da inteligência artificial tem ganhado espaço como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, principalmente em situações em que rapidez e precisão fazem a diferença. A inteligência artificial já deixou de ser uma aposta para o futuro e começa a se consolidar como uma ferramenta de resultado no campo. Hoje, cerca de 33% das empresas do setor agropecuário já relacionam o aumento da receita ao uso de soluções baseadas em IA. Na prática, isso significa transformar dados em decisões mais rápidas e precisas. E é justamente esse apoio que muitos produtores têm buscado, usar a tecnologia para reduzir erros, evitar desperdícios e proteger a produtividade. Além de ajudar na identificação de doenças e pragas, a IA também vem sendo usada para interpretar imagens de drones e satélites, detectar estresse hídrico, deficiência nutricional e falhas no desenvolvimento das plantas. O Josimar é técnico agrícola e tem trabalhado em uma ferramenta de IA que interage com o produtor através do WhatsApp. Com as informações e dados processados, o produtor consegue agir com mais segurança e usar melhor os insumos na lavoura. Hoje o campo ele gera muitos dados, muitas informações e elas ficam espalhadas em contexto. A ideia da inteligência artificial é justamente isso, ela concentrar essas informações para ajudar na melhor tomada de decisão e o mais rápido possível.
Então é mais ou menos isso a ideia. Então hoje tem aplicativo de clima, tem aplicativo de gestão, tem o nosso que a gente está desenvolvendo que é para dados agronômicos e climáticos junto para tomada de decisão na lavoura, não substituindo nem o agrônomo e nem substituindo o produtor rural. É um auxílio a mais para a tomada de decisão mais rápido. Ele conta que a inovação tecnológica também é capaz de analisar o solo, identificar e mapear áreas com deficiência de nutrientes e dar um diagnóstico preciso para que o produtor possa utilizar as melhores técnicas. O resultado é maior produtividade, qualidade e economia. Evitando desperdícios, né? Em cima de insumos, aplicações nos momentos mais adequados, aplicação de insumo aonde precisa e quando precisa. Então, toda essa tomada de decisão acaba sendo mais assertiva, gerando economia e evitando desperdício. Com resultados precisos que auxiliam o trabalho humano, a tecnologia já se tornou parte da rotina do agronegócio e uma importante aliada no manejo da lavoura. Hoje o produtor está precisando de ajuda rápido e com certeza ter os dados na mão. Uma coisa grande que ela auxilia muito também é no armazenamento de dados. Então, todo o processo que nós temos aqui, ela está armazenada dentro dela. Então, você tem uma noção melhor. Então, você está mais assessorado, utilizando a IA. A inteligência artificial não substitui a experiência de quem vive o dia a dia do campo, mas cada vez mais se torna uma aliada que mostra que o futuro do agro já começou. Acredito que ela está democratizando mais, está sendo mais acessível, está sendo uma quebra de paradigma de utilização da ferramenta. Acredito que o campo está se modernizando, não tem como não se modernizar, porque daí gera custo. Hoje o custo da lavoura é muito alto, ele consegue enxugar isso, ele consegue trazer, maximizar o resultado dele com menos, vamos assim dizer. 2 funcionários de uma multinacional de fertilizantes foram presos, suspeitos de desviar cargas da empresa no Rio Grande do Sul. O prejuízo investigado pela Polícia Civil pode chegar a 20 milhões de reais. As 2 prisões aconteceram durante a Operação Lama de Ouro, realizada pela Polícia Civil na quinta-feira na empresa Iara Fertilizantes, no Distrito Industrial de Rio Grande. Uma terceira pessoa também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. A investigação aponta que os homens aproveitavam o acesso à empresa para retirar fertilizantes de alto valor comercial sem levantar suspeitas. Os caminhões entravam na empresa para buscar um material de baixo valor comercial, conhecido como barro de varredura. Segundo a Polícia Civil, durante o carregamento, funcionários colocavam fertilizante puro, que é muito mais valioso, e depois escondiam o produto misturando ao próprio barro. Com a documentação indicando que o transporte era apenas de rejeitos, os veículos deixavam a empresa sem levantar suspeitas. Eles tinham um modus operandi bem sofisticado que fazia com que a empresa não percebesse que eles estavam desviando essa carga. Se estima que o prejuízo, pelo que a gente tem apurado, tenha sido no início do ano para cá em torno de 15 milhões de reais. Durante a investigação, a Polícia Civil apreendeu 2 caminhões com 96 toneladas do produto. Em nota, a empresa Iara Fertilizantes se manifestou afirmando que está contribuindo com a polícia. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a extensão do esquema. Conforme a Polícia Civil, há indícios de que outras pessoas tenham participado dos desvios. No Rio de Janeiro, um novo sistema de estacionamento rotativo está sendo testado. A forma de pagamento é feita de forma digital e um dos objetivos é tentar impedir a prática de flanelinhas. Vamos ver com o Joenison Santos. O Rio de Janeiro começou a testar nesta sexta-feira um novo sistema de estacionamento rotativo em vias públicas. A experiência piloto está sendo realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas. Substitui os antigos talões de papel pelo pagamento digital, feito exclusivamente pelo aplicativo Jaé. A mudança busca modernizar o serviço, reduzir fraudes e coibir a atuação de flanelinhas nas vagas públicas. Nesta primeira etapa, o novo modelo passa a funcionar em 667 vagas, com cobrança diária das 7 da manhã às 11 da noite. O motorista deverá cadastrar o veículo no aplicativo antes de estacionar e efetuar o pagamento pelo celular, utilizando créditos carregados via Pix
Pix ou cartão. O valor será de R$ 2 para cada período de 2 horas, com possibilidade de 2 renovações, totalizando até 6 horas de permanência na mesma vaga. A Prefeitura também definiu novas regras para quem não efetuar o pagamento. O motorista poderá regularizar a situação em até 8 horas, mas pagará o dobro da tarifa. Após esse prazo, estará sujeito às penalidades previstas no Código de Trânsito, incluindo multa e possível remoção do veículo. As autuações, no entanto, só começarão a ser aplicadas após um período inicial de 7 dias de adaptação. Com o novo modelo, os guardadores credenciados deixam de comercializar talões e passam a auxiliar no registro das vagas ocupadas e na conferência das informações lançadas no sistema. Eles não poderão cobrar dos motoristas nem aplicar multas, atribuição que continua sendo exclusiva dos agentes de trânsito. A Prefeitura também encerra a exploração privada dos estacionamentos em áreas públicas da Lagoa, padronizando a cobrança do rotativo. A implantação na Lagoa servirá como fase de testes antes da expansão para outras regiões da capital. A expectativa é que o sistema digital seja adotado de forma gradual, mas cerca de 37 mil vagas de estacionamento rotativo existentes na cidade, à medida que a nova sinalização for instalada. Olha só, no Mato Grosso do Sul, uma arara foi encontrada machucada no anel viário de Campo Grande. O casal tentou resgatar a ave, mas ela acabou voando para dentro da mata. O Caio Ferreira vai contar essa história. Uma situação inusitada chamou a atenção de quem passava pela BR-163 no anel viário de Campo Grande no último fim de semana. Um casal encontrou uma arara caída no meio da pista e decidiu agir para evitar que o animal fosse atropelado. A empresária Gabriela Conde e o marido, Micaías Conde, seguiu para uma fazenda quando perceberam um veículo parado com um pisca-alerta ligado. Ao se aproximarem, identificaram que havia uma arara aparentemente machucada no asfalto. Micaías desceu do carro, retirou a ave da rodovia e a entregou para a Gabriela, que a acomodou no colo. A intenção do casal era levar o animal até o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS. Durante o trajeto, porém, a arara começou a reagir e abrir as asas. Para evitar que ela se ferisse dentro do veículo, Gabriela decidiu colocá-la novamente do lado de fora. Segundo o casal, eles ainda tentaram capturar a ave outra vez, mas ela conseguiu entrar na mata e voltou a voar antes mesmo de chegar ao Centro de Reabilitação. Toda a ação foi registrada em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, ultrapassando 1.100.000 visualizações e mais de 64 mil curtidas. Apesar da boa intenção, a Polícia Militar Ambiental alerta que a recomendação, ao encontrar um animal silvestre ferido ou então debilitado, o indicado é não realizar o manejo. O contato pode causar estresse ao animal, colocar as pessoas em risco e dificultar o trabalho das equipes especializadas. A orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental, que possui treinamento e equipamentos adequados para fazer o resgate com segurança. O Rio Grande do Sul está em alerta para um fim de semana de tempo severo. A previsão indica fortes ventos, temporais e chuva volumosa. Em Porto Alegre, a Rede Municipal de Saúde reforçou o atendimento à população. Vamos ver. Os primeiros reflexos da instabilidade no estado já foram registrados durante a madrugada de quinta-feira, com queda de granizo em Santa Vitória do Palmar. Em Uruguaiana, na fronteira, uma árvore caiu sobre uma casa. Na capital gaúcha, a mudança no tempo começa a ganhar força já nesta sexta-feira. Enquanto em Porto Alegre o vento ganha intensidade, na fronteira oeste, Campanha e Missões, as rajadas podem chegar a 90 km por hora. No sábado, a chegada de uma frente fria deve provocar temporais, granizo e volumes de chuva que podem ultrapassar os 100 milímetros em poucas horas, aumentando o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções nos serviços de energia. Diante desse cenário, a capital gaúcha manterá 11 unidades de saúde abertas neste sábado e outras 5 no domingo para atendimento à comunidade. Além de consultas e retirada de medicamentos, a população poderá receber as vacinas contra a gripe, Covid-19 e outras do calendário nacional. O deputado estadual Rafael Nobre é alvo de operações do Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com as denúncias, um grupo liderado por Rafael manipulou processos licitatórios para garantir 45 contratos públicos.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro afirma que um grupo liderado pelo deputado estadual Rafael Nobre manipulou processos licitatórios para garantir 45 contratos públicos que, juntos, somam mais de 350 milhões de reais. Segundo a denúncia, o esquema utilizava empresas de fachada para obter contratos, principalmente no fornecimento de alimentação para hospitais, escolas e outros órgãos públicos. As investigações apontam que as irregularidades teriam começado em 2017, com acordos firmados principalmente em municípios da Baixada Fluminense. Nesta semana, o Tribunal de Justiça do Rio autorizou mandados de busca e apreensão contra Rafael Nobre, o vereador de São João de Meriti, Júlio Ricardo dos Santos Henriques, conhecido como Magrão Nobre, e outros suspeitos. As diligências foram realizadas no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de São João de Meriti e em outros endereços ligados aos investigados. De acordo com o Ministério Público, o deputado seria o líder da organização e utilizava sua influência política para estruturar um esquema baseado em empresas registradas em nome de laranjas. Entre as provas apresentadas pelos analistas estão documentos apreendidos durante as buscas e indícios de que os responsáveis formais pelas empresas não possuíam um perfil compatível com a administração de contratos milionários. O MP também aponta que essa estrutura era utilizada para ocultar a atuação dos verdadeiros beneficiários dos tratados. Além das acusações de organização criminosa, fraude em licitações, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, o Ministério Público pede o ressarcimento de cerca de 358 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, as defesas de Rafael Nobre e Magrão Nobre negaram irregularidades e afirmaram que a inocência dos investigados será comprovada ao longo do processo. Olha, se você está planejando viajar nas próximas férias, é bom fazer as contas antes de arrumar as malas. Viajar de avião ficou bem mais caro em 2026 e até as passagens de ônibus sofreram reajustes. A gente mostra agora o que pesou no bolso do brasileiro. Viajar ficou mais caro em 2026. Quem escolheu o avião teve que preparar o bolso. No primeiro semestre deste ano, as passagens aéreas subiram 23,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as passagens de ônibus também ficaram mais caras, mas com um aumento menor, de 6,3% no acumulado do semestre. Os dados são de um levantamento feito pela ClickBus, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômica, a FIP. O maior impacto para quem viajou de avião foi registrado em junho. As tarifas dispararam 52,4% em relação ao mesmo mês de 2025. No transporte rodoviário, o reajuste foi de 7%. No caso das viagens de ônibus, as passagens interestaduais entre os estados diferentes subiram 7,6% no semestre. Já as viagens intermunicipais dentro do mesmo estado tiveram alta de 5,9%. A região Nordeste apresentou reajuste abaixo da média nacional, com alta de 4,4% no acumulado do semestre. Em junho, a região registrou a maior alta mensal do país no transporte rodoviário, com aumento de 3%. E os aumentos não são de hoje. Desde 2017, as passagens aéreas acumulam a alta de 80,9%. No transporte rodoviário, o aumento chega a 59,8%. Outro dado que chama a atenção é o preço do diesel. O combustível subiu 8,5% no primeiro semestre deste ano. Mesmo assim, o reajuste das passagens de ônibus ficou abaixo deste percentual, o que mostra que parte do aumento dos custos foi absolvida pelas empresas do setor, sem ser totalmente repassada aos passageiros. E veja a seguir. Messi e Mbappé lutam gol a gol pela artilharia da Copa do Mundo. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Olá, nós estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Olha só, um homem morreu após participar de um ritual comemorativo conhecido como banho de óleo em uma escola de aviação de Ponta Grossa, no Paraná. O instrutor de voo da escola assumiu a responsabilidade. Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu após levar um banho de óleo de um instrutor em um curso de aviação na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O homem passou mal ao ser banhado com uma substância oleosa que faz parte dos motores da aeronave. O nome da escola em que a vítima estava não foi divulgado pela polícia. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no centro de aviação e foi levado ao hospital pelo SAMU, mas morreu na unidade de saúde. A polícia solicitou exames toxicológicos e vai analisar as imagens do local para entender a causa da morte. O banho de óleo foi feito para comemorar o primeiro voo solo do aluno e a prática é comum em escolas de aviação. Em alguns lugares, inclusive, o banho é feito com graxa e água. O instrutor de Lara assumiu a responsabilidade pelo banho, se apresentou espontaneamente na delegacia e foi preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$3 mil e foi liberado, mas seguirá respondendo pelo crime. A União Europeia vai suspender a importação de diversos produtos de origem animal do Brasil por conta das novas regras sanitárias relacionadas ao uso de antimicrobianos na produção. Mais um problema para o setor que já encerrou a cota de exportação para a China este ano. No início do mês de junho, a União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal que atendam às exigências sanitárias do bloco. Com isso, a partir de 3 de setembro, o país ficará impedido de exportar carnes bovinas, de frangos e de cavalos, além de mel, pescados e outros produtos para todos os países do bloco. A Comissão Europeia justificou que o Brasil não apresentou as informações necessárias para comprovar que sua produção cumpre as regras sobre o controle do uso de antimicrobianos. Enquanto isso, outros países do Mercosul continuam habilitados a exportar. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Roberto Perosa, disse que seriam necessários pelo menos 30 meses para que toda a cadeia produtiva conseguisse se adequar às novas regras, prazo superior ao tempo disponível até a entrada em vigor das restrições. Embora a União Europeia represente apenas 5% das exportações brasileiras de carne, o bloco é considerado estratégico por importar cortes de maior valor agregado, que contribuem para a rentabilidade do setor. Outro ponto torna a situação de exportações de carnes ainda mais desafiadora. A China, que é uma das principais exportadoras de carnes brasileiras, adotou novas medidas de salvaguarda para proteger produtores locais, estabelecendo cotas anuais de importação. Agora, o Brasil poderá exportar até 1.100.000 toneladas de carne bovina por ano para o mercado chinês. Todo o volume que ultrapassar essa cota passará a sofrer uma sobretaxa de 55%, o que reduz a competitividade do produto brasileiro. O setor assumiu que os impactos já começam a ser sentidos pelos frigoríficos. Algumas empresas relatam dificuldades para escoar a produção e já adotaram medidas como férias coletivas para adequar o ritmo de produção à nova realidade. Em relação ao preço da carne para o consumidor brasileiro, a expectativa é de estabilidade, pelo menos no curto prazo. No entanto, o setor não descarta a possibilidade de reajustes futuros, caso as restrições internacionais continuem impactando a produção e a rentabilidade dos frigoríficos brasileiros. Os Estados Unidos voltaram a bombardear o Irã, que relatou pessoas mortas e feridas, além de danos às infraestruturas civis. Os Estados Unidos bombardearam o Irã pela 6ª noite consecutiva, enquanto Teherã mirou interesses americanos em todo o Oriente Médio, na maior escalada desde que os dois inimigos voltaram à guerra aberta. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou nesta sexta-feira que, em represália a esses ataques de Washington, atingiu com drones e mísseis vários aviões-tanque e caças americanos estacionados na Jordânia. O exército americano afirmou no X ter atacado dezenas de alvos militares iranianos, como instalações de vigilância costeira e defesa aérea, infraestrutura logística militar e instalações marítimas.
O Irã informou sobre bombardeios americanos contra pontes, um aeroporto e uma estação de trem. A agência oficial IRNA apresentou um balanço de 8 mortos e 20 feridos em ataques contra essas infraestruturas durante a noite. Segundo o Irã, os ataques americanos desde 22 de junho deixaram 38 mortos e mais de 400 feridos. Um porta-voz do exército iraniano, citado pela televisão estatal, ameaçou que se os americanos atacarem as infraestruturas da República Islâmica, todas as infraestruturas da região se tornarão alvos legítimos para o Irã. As Forças Armadas do Kuwait e do Catar anunciaram ter sofrido ataques aéreos na madrugada de sexta-feira. As sirenes de alerta foram acionadas em 2 ocasiões no Bahrein e uma criança ficou ferida no Catar, país mediador das negociações indiretas para acabar com a guerra. As hostilidades foram retomadas em 7 de julho, após ataques contra navios no Golfo atribuídos ao Irã. Os bombardeios realizados desde então não têm precedentes desde o cessar-fogo de abril e minam os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra. Bom, vamos falar de esportes, vamos falar de 2 craques, Messi e Mbappé. Isso porque os atacantes decidiram disputar a artilharia da Copa até a última rodada. Faltando um jogo para cada, os dois estão empatados com 8 gols. Messi e Mbappé não são somente os artilheiros dessa edição de Copa do Mundo, como também os maiores artilheiros de todos os tempos da competição. Nessa Copa, os dois já somam 8 gols cada um e seguem com muita fome por mais. Para ser o grande artilheiro desse Mundial, Mbappé tem que passar pela defesa da Inglaterra no jogo que vale o 3º lugar. Depois de uma semifinal muito abaixo contra a Espanha, onde o craque passou em branco, fazer gols nesse último jogo pode render pela 2ª vez a artilharia da competição. Já do outro lado está Lionel Messi, o argentino também balançou as redes 8 vezes nessa Copa, e justamente no seu 6º Mundial é que Messi teve o melhor rendimento em questão de gols. E se já está bom, pode melhorar. De fato, o adversário da Argentina oferece maior dificuldade para sofrer gols, afinal a Espanha só levou um único gol em 7 jogos, um recorde histórico para um time que chegou à final. Mas quando se trata de Lionel Messi, não há adversário que não entre em campo com atenção redobrada. Nessa edição, os 2 craques disputam gol a gol, e na história geral também. Messi soma 21 gols em Copas do Mundo e Mbappé 20. Para o argentino é questão de tempo para que o Mbappé ultrapasse nos números gerais, pois o francês ainda deve disputar pelo menos mais 2 Copas. Seja como for, para quem gosta de futebol, a certeza é uma só. Quando esses dois estão em campo, as redes têm que balançar. Ainda falando de Copa, Luiz de la Fuente e Lionel Scaloni vão protagonizar um reencontro fascinante no domingo, na final da Copa do Mundo de 2026. O técnico espanhol enfrentará seu ex-aluno argentino em um duelo decisivo. A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina neste domingo no MetLife Stadium vai colocar frente a frente mestre e pupilo. O espanhol Luiz de la Fuente foi um dos instrutores de Lionel Scaloni, em um curso em 2017 na Espanha, onde o argentino mora e obteve suas licenças de treinador. Embora pouco conhecido pelo grande público, o técnico da Fúria era muito familiar à Real Federação Espanhola de Futebol. Na seleção principal desde a eliminação na Copa do Catar, ele trabalha nas categorias de base espanholas desde 2013, conquistando títulos como a Eurocopa Sub-19 em 2015 e a Sub-21 em 2019. Trabalhando com jogadores como Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Unai Simon e Mikel Merino, todos os quais viriam a integrar o elenco campeão da Euro de 2024. Foi sob seu comando que a Espanha encerrou seu longo jejum de títulos. O país não conquistava um troféu de grande expressão desde a histórica sequência Euro de 2008, Copa do Mundo de 2010 e Euro de 2012. O treinador, que também venceu a Liga das Nações em 2023 e perdeu a última edição do torneio nos pênaltis para Portugal, vai enfrentar Scaloni pela primeira vez. O argentino, apesar da pouca experiência como técnico principal, transformou uma albiceleste abalada por derrotas em finais em uma máquina de vencer, conquistando a Copa do Mundo de 2022 no Catar, os títulos da Copa América de 2021 e 2024 e a finalíssima de 2022 contra a Itália. Quando assumiu o cargo em 2018, o ex-auxiliar de Jorge Sampaoli nunca havia comandado um clube como técnico principal, e sua nomeação, inicialmente de forma interina, gerou muitas dúvidas. Maradona chegou a dizer que o ex-zagueiro era um cara legal, mas não conseguiria nem controlar o trânsito. Professor e aluno têm encontro marcado na grande final da Copa do Mundo neste domingo, às 16 horas.
Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau.